A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe você ricamente, que o Senhor prospere a sua vida verdadeiramente, começando pelo entendimento, começando pelo conhecimento e pela fé. Amém? Existem duas situações, irmãos, que impedem o agir de Deus na nossa vida, que impedem nossas orações de serem respondidas, o poder de Deus de operar o milagre na nossa vida. A primeira coisa, claro, é a falta de conhecimento, né? Não conhecemos aquilo que diz respeito a nós, aquilo que é direito nosso, então a gente não busca, a gente não ora, Deus não vai operar. É como quando uma pessoa está vivendo uma vida cheia de limitações e ela tem direito a uma herança, mas ela não sabe daquela herança, aquela herança que poderia resolver os problemas dela, então ela não busca, ela não toma posse. A mesma coisa é a falta de conhecimento, nos impede, nos escraviza dentro de uma vida medíocre, dentro de uma vida, irmãos, sem as bênçãos do Senhor. Isso é o que a falta de conhecimento faz, impede o agir de Deus nas nossas vidas. A outra situação é a incredulidade. Deus não opera na incredulidade, Deus opera na fé. É aquela pessoa que conhece, que sabe o que está registrado lá nas Escrituras Sagradas, mas não acredita que aquilo possa acontecer na sua vida. Deus não vai operar ali o milagre. Vamos entender um pouquinho mais isso ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. A passagem diz o seguinte, a partir do verso 16, irmãos. O Senhor Jesus está no monte com alguns discípulos. Lá acontecem coisas maravilhosas. Quando eles estão descendo, o Senhor Jesus observa ali um tumulto, observa ali umas discussões, e ele então pergunta, o que está acontecendo aqui? E sai do meio da multidão para conversar com o Senhor Jesus e fala, que eu trouxe o meu filho que está endemoniado, está possesso. Eu trouxe para que os seus discípulos o libertassem, mas eles não conseguiram. O Senhor Jesus fala então, vocês são incrédulos, vocês não têm fé. Até quando que eu vou estar aqui com vocês? Tragam um moço aqui para mim. Quando eles trazem o moço até a presença do Senhor Jesus, o inimigo, o demônio que está no menino, começa a agitá-lo com violência, ele convulsiona, começa a se debater do chão. O Senhor Jesus observa aquilo e se volta para o pai e fala, desde quando está acontecendo isso com ele? E o pai fala, desde a infância. E esse demônio quer matar o meu filho já está fraco. É muito tempo já acontecendo isso. Ora lança ele no fogo, ora lança ele na água, quer destruir o meu filho. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos socorra, nos ajude. E o Senhor Jesus fala assim, eu posso fazer, mas você pode crer que eu posso libertar o seu filho? E o pai então fala uma coisa, irmãos, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Voltando lá para o princípio dessa passagem. Quando o Senhor Jesus, irmãos, vê aquele alvoroço ali e pergunta o que está acontecendo, e aquele pai fala para ele, olha, o meu filho está endemoniado, mas os seus discípulos não puderam libertá-lo, o Senhor Jesus fala, porque vocês são incrédulos, porque vocês não têm fé, por isso vocês não conseguiram libertar esse moço. O Senhor não opera, irmãos, na incredulidade. Ele então fala, tragam então o moço até aqui. Quando nós levamos a situação até a presença do Senhor Jesus, nós precisamos compreender uma coisa. Já está nas mãos daquele que tem o poder para resolver a situação, e a situação já está no controle do nosso Senhor. Quando o menino se aproxima, irmãos, endemoniado, o demônio começa a convulsionar o menino, joga ele no chão, ele começa a se debater. O Senhor Jesus observa, mas o Senhor Jesus sabe que o demônio não pode fazer mais do que aquilo ali, porque agora a situação já está na mão do Senhor. O Senhor Jesus não corre lá para ajudar o menino, irmãos. O Senhor Jesus sabe que aquela situação já está agora no controle dele. Ele então se volta para o pai. Deixa o menino ali no chão e se volta para o pai, porque agora vai tratar ele e o pai.
Quando eu e você levamos alguma situação até a presença do Senhor Jesus, nós temos que ter a humildade no nosso coração, irmãos, de deixar o Senhor nos tratar, de ouvir o Senhor falar conosco. O Senhor agora está tratando com o Pai, porque é o Pai que está levando a situação até ele. O menino não tem condição, está endemoniado. E o Senhor Jesus pergunta, desde quando está acontecendo isso com ele? Quantas situações eu e você, irmãos, estamos passando há tantos anos? Um sofrimento grande desse. É o filho dele. Irmãos, a gente vê um filho sofrer, a gente sofre junto. A gente vê um amado sofrer, a gente sofre junto. Há anos que aquilo ali estava acontecendo. Era uma criança, agora já é um adolescente, já é um jovem. E o Senhor Jesus então olha para ele e fala, desde quando? Ele fala, desde criança, Senhor, que está acontecendo isso. Ora joga ele na água, ora joga ele no fogo. Quer matar ele, ele já não tem mais força, Senhor. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos socorra, nos ajude. E o Senhor Jesus então se vira para ele e fala, eu posso, mas você acredita? Você acredita que se eu expulsar esse demônio vai ter que sair aqui agora? E o pai então fala uma coisa muito interessante, fala assim, eu creio, Senhor. Ajuda na minha incredulidade. Como assim ajuda na minha incredulidade se ele acabou de afirmar que crê, irmãos? Porque ele sabia, ele conhecia que Deus tinha esse poder, que o Senhor Jesus tinha esse poder. Que nada era impossível para o Senhor. Ele sabia, ele acreditava nisso, mas a fé dele não era suficiente, tanto que até aquele momento o menino ainda estava possesso. E eu e você, irmãos? Nós temos realmente essa humildade de chegar na presença do Senhor Jesus, de saber, irmãos, de conhecer que Deus tem todo o poder e toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, para operar o milagre, mas o milagre não está acontecendo. A gente pode tomar sobre nós a responsabilidade e falar como aquele pai? O que significa isso, irmãos? Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Significa que ele sabia que o Senhor tinha poder para operar o milagre, mas que a fé dele não era o suficiente para realizar aquilo. Senhor, eu acredito sim, mas a minha fé não está sendo suficiente. Então tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu filho e nos ajude. Irmãos, nós precisamos nos humilhar diante do nosso Senhor para que Ele possa nos abençoar. Se humilhe debaixo da potente mão do Senhor e Ele te exaltará. Ele reconheceu que o erro estava nele. Quantas pessoas não levam situações até a presença do Senhor Jesus? A situação continua do mesmo jeito e essa pessoa fala, eu tenho fé. O problema aqui não é falta de fé. O problema é que o Senhor Jesus não quer operar. Porque Deus tem propósito nesse sofrimento. Porque Deus tem propósito nessa enfermidade. Porque Deus tem propósito. Deus não precisa que o nome dele seja engrandecido através dessas situações, irmãos. Deus não precisa operar de uma enfermidade para operar ali a cura. Deus não precisa disso, irmãos. Deus não precisa de sofrimento para o nome dele ser reconhecido. Nós temos que ter a humildade, irmãos, diante do nosso Senhor, de falar, Senhor, eu acredito que o Senhor possa fazer, mas a minha fé que não está alcançando. O problema está em mim, não está no Senhor. Nós temos feito isso, irmãos? Sendo humildes diante do Senhor para reconhecer, porque o Senhor estava tratando com o Pai para poder operar o milagre no Filho. E no final dessa passagem, irmãos, depois que o Senhor libertou ali aquele moço, quando eles já estão sozinhos, o Senhor Jesus com os seus discípulos, os discípulos chegam para o Senhor Jesus e falam, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Aí o Senhor Jesus fala, porque essa casta de demônios só sai com jejum e com oração. Mas espera aí, o Senhor Jesus não disse lá no começo? Não chamou a atenção dos discípulos que eles não tinham conseguido operar aquela libertação por incredulidade, por falta de fé? Agora o Senhor Jesus está falando que é porque
aquela casta, aquela espécie de demônio ali só sai através do jejum e da oração, o Senhor está se contradizendo? O Senhor nunca se contradiz, irmãos. O Senhor acrescenta ao nosso entendimento. Veja, a incredulidade deles ali impediu eles de agir. Eles tinham, irmãos, uma porção de fé. Eles andavam com Jesus, eles tinham o conhecimento, eles viram o Senhor operar milagres, então eles tinham uma porção de fé, mas a fé deles não era suficiente. O Senhor Jesus precisava trabalhar aquela fé, assim como aconteceu com o Pai. O Pai acreditava, mas a fé não era suficiente. Quando o Senhor Jesus nos dá a palavra, irmãos, é gerada uma fé no nosso coração, e se a gente não trabalhar aquela fé ali, aquela fé é arrancada. Aquela fé vai morrer no nosso coração. A palavra que o Senhor nos dá é para a gente orar, é para a gente batalhar ela, irmãos, através das orações, das súplicas. É batalha espiritual. E aquela fé vai se fortalecer. O que o Senhor está falando ali, essa casta de demônios só sai com jejum e oração, é para eu e você entender, irmãos, que muitas vezes, irmãos, a nossa incredulidade vai desaparecer com o jejum e com a oração. A nossa fé vai aumentar através dessas simples atitudes, de orar, de jejuar. O jejum quebra a carne, o jejum quebra a incredulidade, quebra o natural. Você está entendendo? Olha que direcionamento que o Senhor está dando. Primeiro, sermos humildes diante do Senhor, reconhecer, trazer para nós a responsabilidade. Não está acontecendo, não é porque o Senhor não quer, não é porque o Senhor quer se engrandecer aqui através desse problema, dessa situação, é porque eu não estou acreditando o suficiente para o Senhor operar o milagre. Senhor, ajuda sim na minha incredulidade. E fazermos, irmãos, quando nos sentirmos nessa situação, jejum e oração em cima daquele jejum. E é o que eu e você vamos fazer aqui agora. Amém? Fecha os teus olhos e ora comigo. Senhor Deus, amado e querido Pai, que entendimento tremendo esse que o Senhor nos traz nessa manhã, Pai. Quantas situações, Senhor, nós estamos levando até o Senhor que tem trazido sofrimento há tantos anos, Pai. São situações que têm trazido, Senhor, dor ao nosso coração. Vermos, Senhor, pessoas passando, Senhor, pela judiação do inimigo mesmo. O inimigo pisando na vida das pessoas através da prostituição, através, Senhor, dos vícios, através, Senhor, do adultério. Essas pessoas sendo judiadas, nós levando essa situação até a Tua presença, mas a nossa fé não alcança a libertação, Pai. Ajuda-nos na nossa incredulidade, Deus. Ajuda-nos a compreender que um jejum, Senhor, nos fortalece. Que a oração, Senhor, é importante para que a gente alcance o bom resultado. A oração feita dentro da revelação que o Senhor já deu, a gente segura essa palavra e coloca ela, Senhor, no nosso joelho todos os dias. De dia e de noite o Senhor fará justiça a nós. O Senhor responderá com um milagre, com sinais e com prodígios. Eu creio verdadeiramente nisso, Senhor, e peço que o Senhor trabalhe no coração de cada um que está ouvindo essa mensagem, Pai, para que a gente possa continuar, sim, levando as situações, reconhecendo em nós a deficiência, a fé pequena, clamando, Senhor, como aquele homem muitas vezes, temos que clamar, Senhor, em lágrimas ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, sim, porque nós acreditamos, sabemos do seu poder. Então opera em nós, Senhor, na nossa incredulidade. E ajuda-nos, nos impulsiona, Senhor, a fazer jejum, a estar orando mais ao Senhor, para que o Senhor encontre, Senhor, o caminho para operar o milagre. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? É tão simples, né? Às vezes a gente complica tanto e passa tanto tempo. Mas com esse direcionamento eu creio que a gente vai viver muitas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém?